Apesar de tantas coisas, nós estamos aqui. Porque a fidelidade do Senhor tem nos sustentado. A sua graça, a sua misericórdia, ela se manifesta todos os dias sobre as nossas vidas. Não fizemos nada para merecer este amor, mas Ele nos encontrou e nos chamou de filho amado, de filho desejado. Então eu gostaria de pedir para vocês abrirem as vossas Bíblias em Abacuque, livro do profeta Abacuque, capítulo 3. É um livro curto, tem 3 capítulos somente, mas com muitas riquezas. Abacuque 3, um texto bem conhecido, do 17 ao 19. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Pai. Diz assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força, e Ele fez os meus pés como os dos servos, fez-me andar em lugares altos. Amém. Glória a Deus. Existem muitas canções com esse trecho, né? Mas o contexto desse livro de Abacuque nos revela basicamente o que o pastor Felipe falou aqui nessa noite, quando ele abriu o culto e disse: vamos fazer uma oração, não uma oração por nós mesmos, mas uma oração pelo nosso próximo, pelas pessoas que o Senhor traz à nossa memória, pelas pessoas que amamos. Não é um livro direcionado para corrigir o povo, não, é um livro de intercessão. E quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor me fez lembrar dos dias atuais, né? Os dias que nós vivemos. Nós vivemos em uma época onde nós temos acesso a muitas informações, muito avanço tecnológico, científico. Hoje nós acessamos tudo por meio do nosso celular, por meio dos nossos computadores, smartphones. São tantas informações que vêm ao nosso alcance em questão de segundos. Informações essas acerca de, quando ligamos a televisão, por exemplo, taxas de desemprego, aumento na violência sexual contra crianças, violência doméstica contra mulheres. Vemos projeções de matemáticos sobre a substituição do homem, sobre a força de trabalho do homem por máquinas. Projeções de daqui quanto tempo, quando irá acabar a água. Lembra quanto que cobra essas projeções? 2050, dizem os estudiosos. Então hoje nós temos acesso a muita informação. E essa quantidade de informação que nós temos hoje gera muita ansiedade dentro do nosso coração. Nós sofremos por antecedência. Nós sofremos por rumores. Nós sofremos por conta de especulações.
Então a nossa geração é marcada por uma geração que está vivendo um período de muita ansiedade. Nós temos pressa para viver o hoje. Nós temos pressa para viver as promessas do Senhor. Nós temos pressas para viver uma felicidade que nós tanto buscamos no nosso futuro. E nos esquecemos que ela está no nosso presente. Ansiedade que destrói a mente de crianças, adolescentes, jovens, velhos. Na pandemia, quantas pessoas sofreram por ansiedade? Quantas pessoas se sentiram presas e com a necessidade de liberdade que nós temos hoje, de ir e vir, de visitar um amigo, um parente, de estar na igreja, de estar em comunhão com os irmãos. Então a ansiedade, ela tem consumido os nossos dias, tem consumido os nossos jovens, os nossos filhos, tem consumido os nossos adolescentes. E a Bíblia fala aqui em Abacuque 3,17 a respeito de um homem que recebeu uma visão da parte de Deus sobre algo que estava no futuro. E não diferente de nós, esse homem também sofreu, teve suas indagações, seus questionamentos. E a Bíblia fala que o livro de Abacuque foi escrito num período histórico de Israel, onde Israel já havia sido dividida pelo lado do Reino do Sul e o Reino do Norte. No Reino do Sul, onde nós vamos falar aqui nesta noite, nós contamos a história de Abacuque, que estava ali em Judá. Abacuque significa abraçar, acolher, significa aquele que abraça, aquele que recebe, aquele que se compadece, aquele que quer estar próximo, aquele que é receptivo. Esse é o significado do nome Abacuque. Amém. Abacuque viveu num período onde profetas que antecederam ou viveram na mesma época, como Sofonias e Jeremias, passaram por situações muito complicadas. Jeremias, por exemplo, foi um homem que profetizou em um período e tudo que ele profetizou o afastava das pessoas. E a Bíblia fala que Jeremias sofreu de solidão, não de solidão dos homens, não de solidão de Deus, mas de solidão de conviver com os homens. A Bíblia fala que nem os parentes de Jeremias gostavam de estar com ele. A Bíblia fala que ele tinha um ou dois amigos. Jeremias não era bem-vindo nem sequer em um funeral. Imagine você não ser bem recebido em um funeral. Por quê? Porque você carrega a verdade em Deus. Abacuque viveu dentro desse período. Diferente de Jeremias, que profetizou e denunciou o pecado naquela época, Abacuque sempre com um olhar de compaixão, de preocupação. Abacuque foi encarregado de alertar ao povo acerca de um julgamento da parte de Deus, acerca de algo que aconteceria no futuro. Embora Israel já havia sido destruída e estava totalmente dividida, Deus deu uma visão para Abacuque. E nessa visão era acerca de um povo chamado os babilônios. Queriam escravizar o povo em Judá. Abacuque é uma mistura de lamentações e também de muita esperança. Abacuque demonstrou compaixão, senso de preocupação pelo sofrimento que o povo estava passando. Nos nossos dias nós estamos tão preocupados e envolvidos com os nossos problemas, com as nossas dores, com as nossas feridas, com as nossas necessidades,
que nos esquecemos de olhar ao nosso redor. Olha o coração deste homem, um homem que estava vivendo em um período onde o povo havia sido destruído, a nação havia sido destruída. Ele não estava preocupado consigo, mas sim com o sofrimento que o povo estava passando. Abacuque é um livro de diálogo entre um profeta e Deus. Glória a Deus. Olha a intimidade que Abacuque tinha com o Senhor. E a Bíblia fala que Abacuque ele foi ousado nos seus questionamentos, nas suas perguntas, nas suas indagações para com Deus, da mesma forma que Jeremias foi também. Quando ele se recusou, quando ele decidiu retroceder, e o Senhor falou: não, este é o seu destino. Jeremias teve a necessidade, teve o desejo de compor uma família, como muitos naquela época, mas não era esse o propósito que Deus tinha para ele. E o livro de Abacuque é um livro muito peculiar porque ele questionava a Deus. E se nós olharmos para a história de Jó teve medo de questionar a Deus, com medo de que viessem mais sobrecargas sobre a vida dele. Abacuque foi diferente. Ele teve ousadia. Ele fez perguntas difíceis. Ele trouxe questionamentos internos. E ele trouxe questionamentos acerca de Deus, do agir e do trabalhar dele. Esse livro é composto por 3 capítulos, e no primeiro fala basicamente que é a primeira queixa de Abacuque. Capítulo 1, do verso 2 ao 4. E ele disse para o Senhor: por que a iniquidade em Judá fica impune? Ele estava olhando para o cenário, para algo que estava acontecendo internamente, e indignado com o posicionamento do povo, que estava adorando outros deuses, que havia se esquecido do Deus de Israel. E a iniquidade, o pecado, a idolatria estava crescendo ali naquele ambiente. E a primeira queixa que ele faz para Deus é: por que a iniquidade em Judá fica impune? Por que esse povo desobediente fica impune? Abacuque, ele estava em crise, porque nesse momento Deus não respondia às suas orações. E é no caos aonde nós mais buscamos a resposta do Senhor e não a encontramos. Quantas das vezes nós dobramos o nosso joelho, levantamos a nossa voz, com a sensação de que a nossa oração será ouvida, e ela não é. Quantas das vezes nós temos a sensação de que a nossa oração não passa do teto das nossas casas? Nós pedimos por cura e a cura não vem. Nós pedimos por libertação e a libertação não vem. Nós pedimos pela providência e a providência não vem. Quantas vezes nós dobramos o nosso joelho e ficamos com essa sensação: Deus não está me ouvindo. E aí você compartilha com um irmão e o irmão diz para você: mas que hora que você está orando? 8 da noite. Está errado. Tem muita gente orando nesse horário. Tem que orar às 3 da manhã, né, pastor Adelito? A fila é menor. Nós já ouvimos muito isso. E
Embora a Bíblia fala que exista assim um horário certo, determinado para que você faça suas orações. Eu acredito muito nisso. Mas aqui nós estamos falando acerca de sensações, sentimentos que vêm sobre nós quando nós estamos passando por uma dificuldade, por um aperto. E é nesse momento que nós mais buscamos por um escape, por uma saída. Nós tentamos fugir, nós corremos de um lado para o outro, nós buscamos uma solução, nós ligamos para um parente, nós ligamos para um amigo, nós ligamos para o pastor, achando que eles vão resolver aquela questão. E nada acontece. Essa foi a primeira queixa de Abacuque. Ele questionou o olhar de Deus. Senhor, por quê? Por que a iniquidade está impune? Por que o Senhor não escuta as minhas orações acerca do povo que está fazendo totalmente ao contrário? Por que o Senhor não ouve minhas orações pedindo para que o povo se posicione, tome uma atitude? E Deus responde no capítulo 1. Deus é enfático para Abacuque quando ele diz que os babilônios experimentarão o julgamento de Deus, mas ao tempo perfeito de Deus, ao tempo de Deus. Nós queremos ver os nossos inimigos pagarem. Nós queremos, muitas das vezes, ver aquela pessoa que nos afronta e que nos persegue pagar. Quantos de nós já tivemos esse sentimento no nosso coração? De injustiça, de impunidade, de estar perseguindo. E oramos muitas das vezes para que Deus nos ajude, para que Deus coloque aquela situação de vergonha, de humilhação, e às vezes até retribuímos o dobro para aquela pessoa. Não é conforme os nossos desejos, conforme a nossa vontade. Abacuque estava assim, conformado com o posicionamento do povo, e questionou o trabalhar de Deus. Senhor, o Senhor não está vendo, o Senhor não está olhando, o Senhor não vai fazer nada. Senhor, o meu aluguel está atrasado. Senhor, a minha filha está doente. Senhor, eu vou ser despejado. Senhor, eu estou procurando um emprego, já tem 10 meses, 12 meses, 1 ano. O Senhor não está vendo? Senhor, eu estou te servindo, eu estou te buscando, e nada acontece. O Senhor não está vendo? Senhor, eu estou sendo humilhado no meu trabalho, e o Senhor não está vendo? Senhor, eu estou sendo, como diz, estão praticando bullying comigo na escola, e o Senhor não está vendo? Senhor, o fato de eu ter declarado a minha fé no meu trabalho, na minha escola, é motivo de chacota, e o Senhor não está vendo? Abacuque fez esses questionamentos, e o Senhor disse só uma palavra: ao meu tempo eles experimentarão o meu julgamento. O julgamento e o juízo não são nossos, é do nosso Deus. Segunda queixa de Abacuque. Quando eu vi a segunda queixa de Abacuque, eu fiquei com vergonha de mim.
Porque ele disse exatamente assim para Deus: como um Deus justo usa a Babilônia, uma nação ímpia, para castigar uma nação justa. Como Deus usa o meu inimigo para me afrontar ainda mais, eu sendo fiel, eu sendo obediente. Como? Abacuque tinha recebido a visão acerca dos babilônios. E ao receber esta visão, Abacuque olhou para o passado e se lembrou dos feitos de Deus, e se lembrou de como Israel era uma nação forte, uma nação justa. Quando nós estamos nessa situação, nós não conseguimos enxergar algo positivo. Deus estava ensinando aquele povo, através de uma nação ímpia, o que ele esperava daquela nação, o que ele faria de demonstração de poder ainda para aquela nação que estava dividida. E a Bíblia fala que o Senhor não apaga o pavio que fumega. Não é prazer do nosso Deus nos ver em destruição, nos ver oprimidos. Não, o Senhor não tem prazer nisso. Mas é necessário passarmos por algumas situações, querendo você ou não. É necessário. O Senhor, quando escolheu o profeta Oséias, ele usou Oséias como uma tipologia para demonstrar como o povo de Israel o traía o tempo todo. Quando disse para Oséias para se casar com uma prostituta. Como? O Senhor, ao longo do tempo, ele usa situações para demonstrar os seus sentimentos acerca da sua igreja. Então ele permite determinadas situações que é para o nosso crescimento. E não só crescimento, autoconhecimento a respeito do nosso Deus. O profeta Oséias passou a conhecer a Deus como um Deus que está pronto a perdoar o tempo todo, que está pronto a resgatar a sua noiva, independente da traição, independente do pecado, independente do retrocesso. Ele é um Deus que está de braços abertos para te perdoar e te receber em todos os momentos. Então essa situação aqui, quando o Abacuque questiona a Deus falando: Senhor, como pode uma nação ímpia castigar uma nação que já foi forte, uma nação que foi justa, uma nação que adora o verdadeiro Deus de Israel? Ele não conseguia enxergar nada de positivo. O que tem de positivo no desemprego? O que tem de positivo na doença? O que tem de positivo na perseguição? O que tem de positivo na destruição? Eu adoro quando pessoas me perguntam isso. Deus não está vendo como o mundo está? Tanta violência, pai matando filho, filho matando pai, prostituição, guerras. Onde está Deus? Nós recebemos essas indagações. Onde está Deus?
Deus continua no mesmo lugar de sempre. Mas a Bíblia nos diz também que Ele nos deu o livre-arbítrio para tomar as nossas decisões, para fazer coisas conforme o nosso entendimento, inteligência, sabedoria. E tudo isso é vontade ou desejo do homem, ou manifestação do inimigo em mente de pessoas. Mas Deus continua com o mesmo amor, com a mesma misericórdia, com o mesmo desejo de se relacionar conosco, com o mesmo desejo de nos curar, de restaurar a nossa vida, de transformar o nosso caráter. Eu me lembrei que o que tem de bom, o que tem de positivo numa situação ruim? Em 2020, quando veio a pandemia, em março, não me esqueço, foi meu aniversário, e eu tinha muitas expectativas para aquele ano. Muitas expectativas. Então veio a pandemia. A pandemia começou no finalzinho de março de 2020. E quando foi em julho, eu fui desligado de uma empresa que eu estava há 5 anos. E quando foi no mês de agosto, a minha esposa falou que estava grávida. Quando a gente foi no primeiro ultrassom, achando que era 1, eram 2. E eu comecei a me questionar: Deus, por que tudo isso? Há 3 meses atrás eu estava vivendo uma vida confortável, uma vida segura, financeiramente, emocionalmente. Por quê? Minha expectativa era de conseguir um emprego muito rápido. Isso não aconteceu. E o Senhor foi me ensinando naquele tempo. Porque nesse emprego eu não tinha tempo nem para minha família. Chegava 9, 10 horas da noite, no outro dia estava cedo, final de semana. Eu estava mais longe do Senhor do que nunca eu estive. Eu não valorizava as coisas em Deus e as coisas simples dentro da minha casa. E isso eu só pude compreender hoje, nesses dias, quando eu olho para trás e vejo que parece que eu não fiquei afastado por 5 anos, parece que foram 5 dias, eu nem me lembro mais. Então, teve um lado positivo, mas que levou tempo para mim entender, que foi a permissão do Senhor para que eu me aproximasse dele. Existem 2 situações onde nós chegamos ao Senhor. A primeira é na dificuldade, sendo provado, sendo testado. E a segunda é quando nós abrimos mão do nosso conforto, da nossa estabilidade, da nossa segurança. Porque quando estamos nesse segundo momento, nós não conseguimos reconhecer quem é Deus. E era exatamente isso que estava acontecendo com o povo. Eles precisavam reconhecer o poder de Deus e os feitos do Senhor na dificuldade. Não é fácil, mas se alegre na tribulação, se alegre na dificuldade, porque isso é um sinal de que você está sendo testado, aprovado, e que depois disso o Senhor vai vir com um avivamento sobre a sua vida. Ele vai te levantar e marcar a sua vida como nunca antes.
Eu nunca mais fui o mesmo depois daquela época. Aleluia. Porque hoje eu estava lembrando que durante aqueles 10 meses ainda vieram outras situações bem mais complicadas dentro da gravidez. Eu tive a oportunidade de passar muito tempo com a Lorena, de levar para a natação, de acompanhar ela nas aulas online, de ensiná-la, de ter comunhão com a minha casa. Então eu ganhei, eu não perdi. Aleluia. Eu ganhei, né? Glória a Deus. Abacuque fez esses questionamentos. Glória a Deus. E o Senhor estava falando com ele, que existia um diálogo entre eles. Essa situação, Abacuque, é para que o meu povo entenda que eu estou no controle. Talvez você não consiga enxergar, nem entender por que você está passando por essa situação. Mas eu gostaria de liberar uma palavra para você nessa noite. O Senhor está no controle. Aleluia. E Ele está trabalhando no tempo certo. Aleluia, Senhor. No capítulo 3, que nós lemos, é a famosa oração de Abacuque. Depois de muitos questionamentos, depois de muitas indagações, depois de muitos debates com Deus de Israel, a Bíblia fala lá em 3, do 17 ao 18, né? Depois de pedir manifestações de ira e misericórdia, como vira no passado, ele termina com uma confissão de confiança e alegria. No capítulo 3 começa exatamente assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Ouvi falar e tremo diante dos atos do Senhor. Tremo diante da tua presença quando me lembro da onde o Senhor me tirou. Tremo diante da sua presença quando eu vi o Senhor curar um paralítico, quando o Senhor fez o cego enxergar, quando o Senhor multiplicou os pães. E o Senhor ensina para Abacuque, primeiro, confiança. Abacuque reconheceu Deus como soberano, mesmo que não compreendeu os seus planos. Abre para mim Isaías 55, 8. Diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Aleluia. E aí continua: os meus pensamentos são maiores do que os seus. Deus. Confiança em Deus. Amém. Ele estava dizendo para Abacuque: confie, que os meus planos são melhores do que os seus planos, e os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos. Nós estamos olhando simplesmente o agora, a nossa visão é limitada, mas o Senhor enxerga adiante, à frente do nosso tempo. E Ele está dizendo para você nesta noite: confie nos meus planos, confie na minha vontade. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Segundo ponto, esperar com paciência.
Abacuque esperou uma resposta de Deus, mesmo não sabendo nem quando, nem onde, nem de que forma ela viria. E isso me fez lembrar de Caleb, que recebeu uma promessa e teve uma fé que resistiu ao tempo. Mais de 40 anos, a fé desse homem permaneceu inabalável. Por quê? Porque ele confiou na promessa. Ele continuou acreditando, ele continuou esperando. Terceiro ponto, entendimento. Ele se lembrou dos feitos. Ele entendeu no capítulo 3 que tudo que aconteceu no 1 e no 2, que a visão que ele recebeu do Senhor, ele entendeu que Deus era soberano. Deus era soberano sobre toda aquela situação. Ele entendeu e se lembrou das histórias do Deus de Israel, da abertura do Mar Vermelho. Ele se lembrou das pragas do Egito. Ele se lembrou da terra prometida. Ele se lembrou da glória do templo. E até mesmo acredito que se lembrou do dilúvio. Porque as histórias em Israel, elas corriam de geração em geração. Sabe aquela história que você ouviu do pai do seu pai, que era o seu avô? Quantas histórias nós temos? Da mesma forma, as histórias acerca do nosso Deus, elas corriam de geração em geração. E Abacuque foi se lembrando das histórias que ele ouviu, e ele reconheceu a soberania de Deus. Ele entendeu que Deus era soberano e que estava no controle. Eu falava com o pastor Felipe hoje, eu não compartilhei essa parte da mensagem, mas é exatamente o que acontece na maioria das situações. Depois de ser quebrado, depois de ser moído, depois de passar um tempo de tribulação, depois de passar um tempo de alinhamento, o que vem sobre nós? Avivamento. Aleluia! Quando nós estamos em conflito, estamos em guerras internas, é sinal de que um avivamento está próximo de acontecer. O povo estava destruído, o povo estava escravizado, mas Deus estava no controle. Aleluia! Para que fosse chegado o momento de viver um avivamento. Eu me lembrei que quando tinha por volta de 9, 10 anos, tinha uma igreja na rua de casa, e era a igreja batista. E eu me lembro que eu me acheguei à igreja por conta de a maioria dos meus amigos da rua iam para a igreja, e eu não entendia o porquê. Aquela igreja era dentro de uma casa, era uma casa muito grande, era a maior casa que tinha naquela rua. E ali você já via, né, a prosperidade
do povo de Deus eram muito simples. E prosperidade não se trata de coisas materiais ou de financeiro, mas você via a prosperidade na vida das pessoas, daquele casal. E a minha história não é diferente como a de muitos, que a gente passou muita dificuldade, né? Eu me lembro que eu tenho mais 2 irmãos e quando a minha mãe ficou grávida, ela não trabalhava, ela trabalhou uma vez na vida dela. E aí depois que ela teve os filhos, ela parou de trabalhar para se dedicar a cuidar dos filhos. Então eu só tinha o meu pai trabalhando em casa e nós passávamos dificuldade. Eu lembro que um par de tênis a gente só recebia uma vez por ano. E era quando ele recebia o 13º. E aquele tênis tinha que durar nos próximos 12 meses. E eu me lembrei de que uma coisa que me prendeu na Igreja Batista naquela época era que todo encontro que nós fazíamos tinha um lanche, que é o que nós temos hoje. Quantas vezes eu tinha vontade e necessidade de comer um pão e não tinha, mas a minha mãe se virava, fazia um bolinho de chuva, dava sujeito, não tinha leite, nós tomávamos muito chá. E até falo para algumas pessoas, eu não gosto de tomar leite, eu tomo muito chá. Isso remete ao meu passado. E eu trago na minha memória esse tempo onde nós íamos para a escola bíblica e ganhávamos ali por decorar os textos, por responder um galardão. E você trocava por coisas. Para quem não tinha dinheiro, aquilo era a maior oportunidade. E a maioria das crianças ali eram crianças carentes. Então você podia trocar por uma camiseta, por uma Bíblia, por um livro. Tinha uns que juntavam para trocar por um passeio, que a igreja fazia muitos passeios. Então eu olho para trás e lembro de um período muito gostoso, onde nós vivemos o Evangelho de uma maneira diferente, simples, porém puro, verdadeiro. Eu me lembro que quando eu, com 20 anos, que eu retomei os caminhos do Senhor, e eu até comentava com o pastor Edenilton no casamento, embora não seja a minha característica, mas eu tinha uma igreja, e os cultos eram às quintas e domingos, mas no restante da semana a gente ia em tudo que era igreja, porque a gente queria receber da parte do Senhor, a gente queria ter intimidade, a gente queria orar, a gente queria cantar louvores, a gente queria conhecer outras pessoas. Quantas vigílias, sem entender o que era uma vigília, e a gente estava lá, preparado, despreparado, mas nós estávamos lá. Quantos cultos aos sábados, não eram cultos de jovens, ou era culto dos irmãos, dos varões, nós estávamos lá. Nós não tínhamos instrumentos, era tudo muito simples. Não era tão afinado como é nos dias de hoje, mas nós sentíamos a presença do Senhor de uma forma tão maravilhosa. Aleluia! Abacuque teve essas memórias. Ele teve essas memórias quando ele entendeu e reconheceu a soberania de Deus. Ele se lembrou do tempo onde o povo era livre, onde Israel era uma nação e adorava a Deus com liberdade. Ele se lembrou das festas, das comemorações, da Páscoa que nós falamos aqui alguns dias atrás. E quando eu olhei para o meu passado, eu entendi o que Abacuque disse no capítulo 2, na parte B do versículo 2, que diz: realiza de novo em nossa época as mesmas obras,
faz-as conhecidas em nosso tempo. O que ele estava dizendo? Senhor, faz outra vez. Faz outra vez, Senhor. Como da primeira vez, quando o Senhor me chamou, quando o Senhor me trouxe para perto. Faz outra vez. Quando ele pede por um avivamento, ele está falando para o Senhor: Senhor, manifesta a sua glória de novo. Tira toda a malícia do meu coração. Tira todo o julgamento que existe em mim acerca da igreja, acerca da religiosidade, e me faz sentir outra vez esse primeiro amor. Me faz, Senhor, viver novamente essas primeiras obras, com intensidade, com desejo, com entrega, com verdade. Realiza de novo. A palavra avivamento significa o quê? Trazer à vida aquilo que estava morto, avivar, reanimar. O Senhor está trazendo à sua memória um tempo aonde você se entregava de coração aberto, sem reservas, sem querer nada em troca, sem pedir uma contrapartida para Deus. Senhor, se o Senhor abrir essa porta de emprego, eu vou te servir, vou ser fiel. Não! Senhor, eu vou te servir e ser fiel porque eu entendi o seu amor, porque Ele me alcançou, e hoje o Senhor preenche todas as lacunas do meu ser, e hoje o Senhor preenche todo o vazio que havia em mim, quando me trouxe essa novidade de vida em Cristo. Eu gostaria de convidar você nessa noite a levantar